O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. Quarta-feira, 19 de maio de 2021. Nesse momento, o Centro Espírita Pai José Cambinda dá início à sua palestra com a prece feita por nossa irmã Isabel Cristina. Senhor Pai Criador, Jesus Mestre Amigo, amigos espirituais, aqui reunidos estamos mais uma vez para esse encontro de amor, de luz e de esperança e de aprendizado, que nós possamos, ao final dessa reunião, sentirmos mais fortalecidos e esclarecidos com o estudo da noite de hoje. Pai, misericordioso, fonte de amor, poder e bondade, acende a sua luz sobre toda a humanidade, tão necessitada de esclarecimento, de direcionamento, de amparo. Ilumina nosso caminhar para que a luz da esperança possa sempre nos orientar. Abençoa nossas famílias com teu amor e proteção. Alimenta a nossa fé e coragem para nos fortalecer diante dos desafios a serem enfrentados. Assim seja. Dando continuidade, nossa irmã Eli Aragão fará a leitura de uma página espírita para a nossa reflexão. Palavras de Emmanuel. Quando o ensinamento do Mestre vibra entre as 4 paredes de um templo doméstico, os pequeninos sacrifícios tocam a felicidade comum. A observação impensada é ouvida sem revolta. A calúnia é isolada no algodão do silêncio. A enfermidade é recebida com calma. O erro alheio encontra compreensão e a maldade não encontra brechas para insinuar-se. E aí, dentro dessas paredes que alguns já estão edificando a benefício deles e dos outros, o estímulo é um cântico de tolerância incessante. A bondade é uma fonte inesgotável de paz e entendimento. A gentileza é inspiração de todas as horas. O sorriso é a senha de cada um e a palavra permanece revestida de luz, vinculada ao amor que o amigo celeste nos legou. Trecho extraído da mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Hoje iremos receber o irmão Emerson Huguemin, palestrante do Grupo de Apoio Cantinho do Nego, de Volta Redonda, Rio de Janeiro, e que os seus mentores espirituais possam tê-lo intuído para os estudos dessa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Meu nome é Emerson, sou trabalhador do Grupo de Apoio Cantinho do Nego, aqui em Volta Redonda, sou psicólogo. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês essa noite, para a gente trocar uma ideia a respeito de um tema tão delicado, principalmente que nos atravessa agora, nesse momento de pandemia, né, que é a ansiedade e a depressão. Então, para esse momento de nós juntos, eu preparei duas formas, né, de a gente entender. Primeiro, o olhar da psicologia, que é o meu caminho profissional, e depois o olhar da espiritualidade, que é o meu caminho devocional. São 2 caminhos distintos, mas que em mim, enquanto pessoa, falam de uma forma muito presente, né?
Então, vamos entender primeiro e tentar tirar, a partir desse entendimento, o que a gente entende, né, por ansiedade. Vamos começar pela ansiedade. O que a gente entende por ansiedade? Normalmente, numa linguagem muito comum do nosso dia a dia, a gente tem a ansiedade como uma agitação, como se fosse uma inquietação para as coisas, né, que vão acontecer no dia a dia. A gente poderia dizer até que é isso, mas que essa seria uma ansiedade que nos atravessa todos os dias e que tem até uma importância na nossa constituição enquanto sujeitos. Então essa ansiedade, ela tem uma função. E uma dessas funções da ansiedade poderia até nos prevenir de algumas situações equivocadas, que poderiam nos colocar em risco. Essa ansiedade, ela nos coloca de uma forma mais cuidadosa, né, diante da vida. É ela que nos move para fazer o que nós temos que fazer, como tarefas diárias dentro de casa, no trabalho, nos estudos. Essa ansiedade nos movimenta. Então a gente poderia dizer que é uma ansiedade saudável. Mas ela é diferente de um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade é algo que nos toma de uma maneira muito doentia, perniciosa mesmo. Causa na gente algumas reações emocionais e algumas reações físicas, né? Então, por exemplo, uma ansiedade que nós podemos considerar como saudável seria de estarmos organizando, por exemplo, um evento, uma festa. E ali a gente às vezes perde uma noite de sono, né, com uma preocupação se vai dar certo, ou amanhã tem que sair para organizar alguma coisa. Mas é diferente de um transtorno de ansiedade que pode levar a gente a ficar dias sem dormir, ou nos alimentar mal, ou alimentarmos em excesso. Poderia ter reações físicas como taquicardia, sudorese, mãos e pés frios. Então, essa ansiedade que é patológica, né, que é doentia, ela poderia nos tomar de uma maneira que nos priva de viver e de estarmos ligados aos momentos, né, nos momentos do agora. A ansiedade nos rouba do agora, o transtorno de ansiedade nos rouba do agora e nos direciona muito para aquilo que está ainda por acontecer e que, se a gente parar para pensar, a gente não tem controle sobre isso, nós ainda não vivemos, né, aquele acontecimento, nós não sabemos o resultado desse acontecimento, mas a gente já está vivendo. E o transtorno de ansiedade pode fazer com que a gente, até ao longo dos dias, perca o interesse por alguma coisa, por já termos, de uma certa forma, vivido aquilo. Então, o transtorno de ansiedade pode fazer com que eu acabe não querendo mais, por exemplo, participar de um evento, porque desde o convite para aquele evento, desde o primeiro contato com a ideia daquele evento, eu já venho vivendo, ao ponto de eu perder o interesse por ele, que é como se já tivesse vivido, já tivesse estado naquele lugar. Então gera uma inquietude no sujeito que vai ficar desestimulado para algumas coisas. Então a gente precisa distinguir, né, essa diferença e compreender que estar ansioso, né, ter a ansiedade, é uma constituição nossa aqui nesse planeta. É muito difícil encontrarmos alguém que não esteja ansioso com alguma situação. Nós estamos ansiosos para sairmos da pandemia, ansiosos para sermos vacinados, aqueles que ainda não foram, ansiosos para poder voltarmos a um curso de vida que eu não chamaria de normal, porque foi o normal que nos levou à pandemia, né? Todas as atitudes que se tinha de uma maneira geral, né, no planeta, e nós não vamos buscar aí culpados, se é o país tal, se é o país tal que gerou o vírus, enfim. É só para nós entendermos que era o estado do que nós julgamos normal que nos trouxe ao que nós estamos hoje. Então, por isso eu questiono a utilização
desse argumento de normal, né? Mas todos nós estamos esperando que a vida tome um curso mais saudável, que nós possamos voltar aos laços, né, de afeição mais próximos que nós tínhamos. Então estamos ansiosos. Essa ansiedade faz com que muitos de nós se cuide, se preserve para passar logo. Então use máscara, higienize as mãos, evite as aglomerações. Então muitos de nós estão agindo de uma maneira saudável porque a ansiedade está nos apontando quais são os lugares onde nós devemos estar, de que modo devemos estar, porque queremos muito que passe. Porém, alguns são afetados de tal maneira que essa ansiedade acaba gerando um impedimento. É como se ela colocasse diante daquela pessoa uma pedra assim, amarrada aos pés, que a impede de, no dia a dia, conseguir fazer as coisas. E ela começa a ter alguns sintomas físicos. Quando pensa na possibilidade de ir à rua, o coração acelera, as mãos ficam suadas. Então ela vai, a partir dali, desencadeando algumas situações que são prejudiciais e não saudáveis, né? Que ajudem a cuidar dela. Então eu separei para a gente ir conversando algumas literaturas. Então, observando sobre a ansiedade numa literatura de psicologia, e a gente vai fazer assim bem numa conversa, sem aquele peso de um estudo, né? A gente vai fazendo uma conversa, trocando essas informações, e para mim vocês estão aqui dentro desse mesmo espaço, desse mesmo ambiente, trocando comigo nesse instante, tá bom? Então, existe um livro, né? Chamado Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, do Paulo da Galarrondo. Ele traz no capítulo 26 sobre as síndromes ansiosas. E ele fala muito da ansiedade generalizada, né? Que seria um quadro de ansiedade caracterizado por sintomas ansiosos excessivos. E na maior parte dos dias, pelo menos por 6 meses. Nós estamos aí há mais de um ano, né, vivendo a pandemia, então já é possível percebermos se nesse momento desencadeou em nós algo um pouco mais excessivo, né? Se durante o dia a gente tem reações ansiosas e quanto tempo de duração essa ansiedade vem nos tomando. A pessoa vive angustiada, tensa, preocupada, nervosa ou irritada. Nesses quadros são frequentes sintomas como insônia, dificuldade em relaxar, angústia constante, irritabilidade aumentada, dificuldade em concentrar-se. Veja bem, não é para a gente começar a se encontrar nesses sintomas, né? Senão eu estou em casa e falo assim, eu tenho tudo isso. E aí começa a desencadear algo que de repente nem tinha percebido, de repente nem tinha dado conta. Mas é bom observarmos no sentido de nos cuidar. Se de fato estamos sendo atravessados por esses sintomas, existem possibilidades de buscarmos profissionais que nos ajudem. Isso no campo material. E também nos reconectar, né, ao sagrado, reconectar à espiritualidade, para que a gente também possa receber os benefícios que partem, né, desse plano tão carinhoso conosco. Então entendemos que, de certa forma, a gente vai desencadear num momento em que estamos tomados por uma ansiedade generalizada, né? Uma ansiedade, de certa forma, mais perniciosa, patológica, né? E a gente vai ter algumas reações, a taquicardia, a sudorese, a insônia mais constante, né? Não é aquela noitinha que a gente perde de sono porque no outro dia tem uma viagem, e aí eu tenho expectativa de que essa viagem corra bem, dê tudo certo. Não seria isso. Seria mais um aspecto de passarmos noites sem dormir, passarmos dias inquietos, tomados por um medo que a gente não sabe nem dizer de onde veio, né, nem de quê, tomados por uma paralisia, né, que nos impede de agir e de fazer coisas que de repente eram rotineiras, né? Então
Então entendemos que ela pode também desencadear outras formas, né? Que a gente vai chamar de crises de ansiedade, também crises de pânico e o transtorno de pânico. Mas entender de forma mais detalhada sobre esses aspectos a gente vai deixar para um outro momento. A respeito da ansiedade, o que a espiritualidade nos fala? Eu vou ler para vocês uns trechos do livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, pelo médium Francisco do Espírito Santo Neto. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa literatura, mas é um livro muito, muito bacana, muito importante para tratar sobretudo das questões emocionais pela visão, pela ótica da espiritualidade. Então, num trecho sobre a ansiedade, no capítulo sobre a ansiedade, ele nos fala o seguinte: quando nos preocupamos com o futuro, não vivemos o agora e sofremos imensa imobilização que toma conta do nosso presente, advinda das coisas que irão ou não acontecer no amanhã. Veja, a gente sempre diz, vocês já devem ter ouvido falar, que a ansiedade é o excesso de futuro, né? A preocupação com o amanhã. O que vem por aí, o que vai acontecer, o que me aguarda, o que me espera, vai dar certo, não vai? Então, a ansiedade que caminha, né, para um lugar patológico, ela nos rouba o presente, como a gente falou, e nos direciona para um futuro do qual a gente não tem controle. Aliás, nós não temos controle de nada, o controle é uma ilusão. Mas a respeito de algo que pode vir a acontecer, a gente não sabe, a gente não está no nosso controle, né? A gente já ouviu falar que o futuro a Deus pertence, não nos pertence. Se pertence a Deus, então vamos confiar nele e vamos deixar agir o resultado das nossas ações no presente, que a gente sabe que o futuro está muito ligado ao agora, por isso é importante estarmos no agora. E Hamed então fala, né, dessa questão de nos preocuparmos em demasia com o futuro e desviarmos o nosso olhar do presente, que é onde nós precisamos estar atentos, porque é a construção do presente que vai desencadear o que virá no futuro. Mas ele pontua de uma forma muito precisa o seguinte: a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar o nosso destino. Então, se nós pararmos para pensar, né, o que ele nos colocou agora, se a gente observar, reunir, né, todas as nossas ansiedades, elas não vão resolver situação nenhuma. Elas não vão resolver o futuro. Elas não vão resolver o presente. A reunião das nossas ansiedades, das nossas preocupações, dos nossos quereres, eles não vão, em momento algum, dar conta de resolução de algo que possa vir. E ele ainda continua: somente o nosso empenho, determinação e vontade no momento presente é que poderá transformá-lo para melhor. Então o que nós falamos é o agora, viver o agora. Quando a gente dorme com uma preocupação, ela está nos preocupando, né? A palavra nos leva a essa análise, né? Nos preocupando, ou seja, nos ocupando com uma antecipação. À noite, a gente leva uma xícara de chá ou de leite para dormir. À noite, a gente leva o pijama, o travesseiro, a cama, o cobertor, o lençol, menos as nossas preocupações. Por quê? Porque elas também nos roubam o presente, nos roubam o tempo de dormir. E se vocês observarem, a noite parece que fica muito maior, o problema parece que fica muito maior. E a gente fica rolando na cama e não encontra a solução. Então o problema parece estar muito mais dilatado, muito maior do que de fato ele é. Hamed continua: crer com firmeza que Deus nunca erra e sempre está se manifestando e se pronunciando em tudo e em todos, será sempre um método feliz de se despreocupar.
Crer que Ele está sempre disposto a nos prover de tudo o que necessitamos para o nosso amadurecimento espiritual é o melhor antídoto contra a ansiedade e os excessos de imaginação dramática. Então, crer em Deus, crer em sua atuação em nós, na nossa vida, de que Ele sabe de tudo que nos atravessa, de tudo que está ao nosso redor, é um caminho muito saudável para vencermos a ansiedade. Mas em relação à depressão, então vamos lá, novamente na literatura técnica, entendermos sobre as síndromes depressivas. Normalmente a gente ouve falar de algumas pessoas que depressão é falta de Deus, falta de religião. Nós não entendemos dessa forma. Tivemos recentemente alguns religiosos, principalmente padres da Igreja Católica, que em momento algum colocamos em dúvida a fé deles em Deus. Em momento algum nós duvidamos que eles acreditam em Deus, que eles depositam uma crença na divindade, e eles tiveram depressão. Então, a ideia de que a depressão é falta de Deus, a ideia de que a depressão é falta de uma religião, é muito equivocada. Pessoas religiosas podem desenvolver as síndromes depressivas. Outra questão é o excesso de Deus. Sim, o excesso de Deus pode levar a esses transtornos. Que sentido nós falamos excesso de Deus? Quando as pessoas esquecem de viver outros aspectos da sua vida, principalmente nós, espíritos encarnados, e depositamos unicamente em Deus as nossas as soluções, principalmente aquilo que nos compete resolver. Então, nós estamos encarnados com o aval da espiritualidade, com o apoio de Deus a todo instante, com as lições do Cristo que são roteiros para a nossa existência, mas estamos encarnados para poder tomarmos as decisões, para poder caminhar com as nossas próprias pernas, escolher por nós mesmos. Isso não compete a Deus. Por isso reencarnamos com a possibilidade do livre-arbítrio. E quando isso ocorre, a gente escolhe, a gente caminha com as próprias pernas nessa encarnação, a gente amadurece e cresce. Quando a gente deposita unicamente em Deus e a gente não faz nada e espera que tudo venha do divino, tudo venha de Deus, a gente deixa de fazer a nossa parte. E aí, quando não acontece, quando nós esperávamos, ou como nós depositamos em Deus aquela expectativa, a gente também pode adoecer por esse excesso de Deus e esquecer que em alguns momentos nós precisamos caminhar, se não em todos, com as nossas próprias pernas. Porque o Cristo nos alertou, vós sois deuses. Então, nós precisamos também fazer a nossa parte. Então, em relação às síndromes depressivas, elas não são frescura, não são falta de Deus, não é uma tristeza. Normalmente a gente fala assim, hoje eu estou tão deprimido, não, hoje eu estou melancólico, hoje eu estou triste, mas não depressivo, porque a depressão, de fato, é um transtorno, é uma síndrome, que tem vários sintomas. Sintomas afetivos, como tristeza, choro fácil, apatia, falta de sentimento, irritabilidade, alterações da esfera instintiva neurovegetativa, que seria o quê? Incapacidade de sentir prazer nas coisas que está fazendo, perda ou aumento de apetite, diminuição da resposta sexual, da libido, a pessoa fica até pálida, a pele fica fria, perde a vontade de fazer aquilo que ela tanto gostava e tantas outras alterações que esse transtorno de depressão ocasiona. Principalmente a possibilidade de uma ideação suicida, que é onde nós devemos ter um cuidado maior. A pessoa deprimida, ela não precisa de julgamento, ela precisa de apoio, acolhimento, presença constante, sempre alguém por perto, se fazendo perto, dizendo para ela o quanto ela é importante
e estando por perto com ela. A depressão é algo que necessita de muita atenção, de um acompanhamento profissional. Nós pensamos na depressão como uma possibilidade de ser encaminhado, por exemplo, um psiquiatra, porque os casos depressivos precisam, na maioria das vezes, de uma medicação e da psicoterapia, mas também da terapia espiritual, né? A fluidoterapia, o passe, a água fluidificada, também possuem uma eficácia muito grande nesse processo. E mesmo que a pessoa não queira, é importante que busquemos por ela, busquemos com ela. Vejam, a ansiedade e a depressão, elas nos tomam, né, e nos tiram da realidade, do contato conosco enquanto espíritos. E a gente vai se reportar lá no Evangelho, no capítulo 25, Olhai os pássaros do céu. E lá fala que as aves do céu, elas se alimentam e nunca faltou alimento a elas. O lírio do campo se veste com as vestes mais ricas que nem Salomão poderia vestir, encontrar. Então, se Deus faz isso com as aves, com o lírio, não faria conosco? Claro que sim. Quando a gente pede a um pai um peixe, ele não nos dá uma serpente. Então, com Deus, que é esse pai bondoso, é a mesma coisa. Se nós pedimos algo e esse algo vem ao nosso encontro, é aquilo que nós merecemos, é aquilo que nós precisamos para o momento. Então, quando a gente observa essa passagem do Evangelho, né, e Jesus traz para a gente isso de uma forma muito bonita, poética, para mim é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, ele coloca assim: por que também vos inquietais pelo vestuário? Então, por que a gente vai inquietar pelas coisas materiais, né? Se Deus provê para tudo que há na natureza, por que não faria conosco? E ele continua: não vos inquieteis, pois dizendo que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Assim, pois, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Olha o ansioso aí. Ele com transtorno de ansiedade, né? Ele se inquieta pelo dia de amanhã. Então não se inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. Então Jesus nessa passagem nos convida a compreender o nosso lugar nesse universo, de caminhantes, de seres com uma experiência terrena, de seres com uma experiência de progresso, de acolhimento dentro desse planeta que é um hospital, escola e oficina, né? Não é só um lugar de cuidar e de estudar, é um lugar de trabalhar também. Então também é uma oficina. Então, a gente vai fechar esse momento, né, refletindo sobre a ansiedade e a depressão, com uma palavra do nosso querido dirigente espiritual, né, do nosso Cantinho do Nego, que é a nossa casa em Volta Redonda, quando ele diz assim: tudo passa, o mundo rola e as pedras se assentam. Então, o Pai João de Angola, nessa palavra tão simples, né, tudo passa, o mundo rola e as pedras se assentam, trazem um alento, porque é muito maior do que nós acreditamos. É muito maior do que nós pensamos. Esse tudo passa é muito profundo. E passa de fato. Observa o que você já viveu. Observa o que você já viveu até aqui. E no rolar do mundo, as pedras vão se encaixando, as coisas vão se ajeitando, nós vamos encontrando soluções. Então, diante disso, por que adoecermos emocionalmente? Por que fazemos isso conosco, né? E mais do que por quê, uma pergunta mais que nos dá uma resposta muito maior seria o para quê? Para que eu estou passando por isso? Para que eu estou vivendo essa experiência agora? No lugar do porquê. Porquê nos remete
a paralisarmos, o para que nos dá a possibilidade de caminhar, de irmos adiante. Então, para que nós estamos vivendo essa experiência? Para que essa experiência nesse momento? Para que essa dor? Para que essa pandemia? O que ela quer nos ensinar? Então, diante da depressão e da ansiedade, nós possamos parar e respirar, reconhecendo que em alguns momentos nos faltam forças, mas a gente pode contar com a espiritualidade, a gente pode contar com os irmãos da caminhada para nos auxiliar nos momentos em que as forças aparentemente parecerem faltar, ou de fato faltarem, forças físicas, recursos emocionais nos faltarem. A gente saber que existe com quem contar, sejam os irmãos da espiritualidade, que aparentemente nós não vemos nem sentimos, mas sabemos deles, né? Do apoio que eles nos dão, e sejam os irmãos de caminhada. Aí eu estou sozinho, eu não tenho ninguém, eu moro sozinho, a minha família me abandonou. São vários casos que chegam para nós. Mas Jesus falou: quem é sua família? Quem são seus irmãos? Quem é sua mãe? A nossa família é universal. Então, nessa caminhada, um vizinho, um companheiro da casa, né, espírita, um companheiro de outra religião, pode ser a mão que se estende para você. E a gente nunca esquecer que a espiritualidade está nos acolhendo, nos amparando a todo instante. E que nos momentos em que nos sentimos com o humor deprimido, que a gente possa parar e analisar, né? O que nos tem ainda de força para buscarmos. Ainda nos resta uma força para que possamos buscar. Essa força é a fé. É a fé que vai nos aquecer, a fé que vai nos mover, a fé que vai nos direcionar. Normalmente as pessoas com depressão relatam a falta de fé, terem perdido a fé. Uma característica da depressão é a falta de volição, é a falta de vontade para aquilo que mais gostava de fazer, por exemplo. Eu gostava de ir ao centro, perdi essa vontade. Então, você não perdeu a fé, ela apenas esfriou, ela apenas adormeceu. Falta buscar novamente um sentido para a vida, encontrar esse sentido para a vida e caminhar. E como a gente já falou, a espiritualidade está sempre disposta a nos amparar, nos auxiliar, nunca fazer o que nos compete, nunca fazer o que é para nós realizarmos. Como também nos fala nossa querida amiga espiritual, que vem na roupagem de vovó Cambinda, né? A gente pode tropeçar, mas nunca nos apegar à pedra. Pai João também sempre nos fala: cair e tropeçar, todo mundo tropeça. Sabedoria é levantar e prosseguir. E nesse tropeçar, seja com uma patologia, né, na área da emoção, seja algum equívoco que tenhamos cometido, que a gente possa pensar e refletir se estamos ali apegados ao problema, apegados à pedra, apegados à situação, ou se nós vamos continuar a caminhada. A gente pode até tropeçar e em algum momento parar, recobrir as forças, mas é importante caminhar. Somos seres dessa caminhada. E essa caminhada, é nessa caminhada que nós nos fazemos, é nessa caminhada que nós nos colocamos. Eu agradeço a todos pela paciência de nos ouvir, pelo carinho, pelo convite. Espero que em alguns momentos possamos nos reencontrar, nossas vidas possam se cruzar novamente, e peço à espiritualidade nesse momento que auxilie e abençoe todos os irmãos da caminhada que possam estar vivendo a experiência da ansiedade patológica, vivendo essa experiência da depressão. Assim eu me despeço, pedindo a Deus, nosso Pai maior, que possa abençoar a todos os lares representados por vocês em suas casas. Que assim seja. Muito obrigado. A seguir, Elos que Unem, dedicado aos espíritos desencarnados que procuram o Centro Espírita Pai José Cambinda. Senhor,
fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar, porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Nesse momento, iniciaremos os trabalhos com a falange indiana, comandada pelo Espírito Arthur. Essa falange não incorpora. Pedimos a todos que tomem uma posição confortável e que mantenham-se tranquilos e confiantes, pois esse povo irá purificar nossos ambientes e energizar nossas águas.
Nossa irmã Isabel Cristina fará a prece de encerramento dos trabalhos dessa noite. Chegamos ao final da nossa reunião. Vamos unir os nossos pensamentos e nosso sentimento nessa prece do livro Parnaso Além Túmulo, psicografada por Chico Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Ao chegarmos no final desse nosso encontro, gostaria de convidar a todos para a nossa próxima reunião, quarta-feira, dia 26 de maio de 2021. Que todos sejam abençoados por Deus, nosso Pai maior, e que tenhamos uma ótima semana. Que assim seja.